Boa noite a todos. Nós estamos aqui falando do Grupo de Educadores Google de Santo Antônio da Patrulha, uma cidade que tem tentado investir na educação, na formação dos professores, visando inovar, né, o trabalho dos educadores na escola. No ano passado, nós tivemos a honra de receber em Santo Antônio da Patrulha o professor Moran, que trouxe uma contribuição muito valiosa e nos fez agilizar as nossas ações. E neste ano de 2015, como nós estamos aí trabalhando muito para implantar o Classroom nas escolas, e aí usando todas as ferramentas do Google e outras ferramentas, nós entendemos que o professor Moran devia estar conosco nessa caminhada. E convidamos para uma conversa, para este Hangout on Air, né? E ele está aqui, então, atendendo o nosso pedido e dando uma contribuição para os professores de Santo Antônio da Patrulha. Neste momento, então, eu passo a palavra para o senhor e nós temos, então, a honra de acompanhar a sua fala. Bom, muito obrigado, Dilce. Saúdo a cada um de vocês. Fico muito feliz de estar, embora remotamente, mas voltando a estar em contato com vocês, de poder compartilhar um pouco assim de algumas ideias, de algumas vivências com vocês. E é muito interessante assim, começar com esse título, porque romper paredes físicas até que é fácil. Fazer um salão, por exemplo, de várias salas pequenas de aula, isso se consegue relativamente fácil. Juntar turmas de várias, vamos dizer assim, de vários anos, não é tão simples, mas é mais fácil. As paredes mais difíceis de romper são as mentais, são as paredes que temos aqui na nossa cabeça, são nossos medos, são nossas crenças, são aqueles valores que estão dentro de nós, são as emoções que estão muito enraizadas, que às vezes nos desvalorizam, o medo de arriscar, o medo de ousar, o medo de fracassar. Essas são talvez as paredes que precisamos romper, são as nossas paredes interiores. Então eu queria falar para vocês, antes de... Falamos de tecnologias, falar de algumas outros recursos. O mais difícil que nós temos é esse diálogo com nossas dificuldades, de ir superando-as e de conseguir abrir nossa mente para os demais. Uma outra parede que também é muito difícil de romper é a do entendimento profundo em grupos grandes. Quer dizer, uma escola é um grupo que tem pessoas diferentes, tem diretores, coordenadores, tem professores, tem os alunos, tem os pais, tem os funcionários, enfim, tem as pessoas do entorno, do bairro. E entender-se nesse sentido profundo, de conversar, de entender pontos de vista diferentes, de chegar a acordos possíveis, são, vamos dizer assim, paredes também muito difíceis de romper. A gente fala muito, a gente está o tempo todo conversando, mas nós estamos ouvindo menos do que falamos. Então, eu falei das paredes primeiro interiores e falei das paredes da comunicação, da interlocução, da interação profunda, da conversação no sentido amplo, como talvez as paredes mais difíceis de romper. Usar um PowerPoint assim um pouco como uma muleta para que fiquem algumas ideias e depois eu volto. Rompendo paredes, esse é o tema. A página que vocês conhecem de educação humanista mudou do ano passado para este, assim, mas, enfim, acredito que vocês mudou algumas coisas. Então, depois dessa introdução mais pessoal, nós temos
inúmeras ofertas de aprender em todos os momentos, lugares, de múltiplas formas, intencional e não intencionalmente. Uma pesquisa que eu vi nesta semana, feita nos Estados Unidos, 30% mais informalmente, ou seja, aprende no cotidiano, aprende em redes, aprende em grupos, do que da aprendizagem intencional, de aprender na escola, de aprender assim. Então, essas misturas enormes de possibilidades trazem, assim, quem quer aprender hoje não tem desculpa, você tem materiais, cursos, troca de ideias, informações, enfim, de forma colaborativa, redes, através de práticas, vendo o outro, enfim, compartilhando, isso nós sabemos. Tem inúmeras também plataformas de cursos abertos e MBAs que você pode fazer de forma certificada pelo MEC ou não, como aqui no Veduca, se vocês entram aí nessa plataforma, talvez já conheçam. Tem também cursos, são pagos ou não, mas também tem assim, em espanhol e português, também dezenas de universidades que agora estão traduzindo os cursos que estavam em espanhol para o português, e universidades brasileiras aqui neste Miríada X, como a PUC, aí, assim, mais perto de Porto Alegre, a PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e aqui em São Paulo, a Universidade de Anhembi Morumbi, que também estão começando a produzir materiais para qualquer um acessar nestes Miríada X. Mas, ao mesmo tempo, é difícil romper as paredes porque é complexo o que nós temos que aprender e é difícil saber o que é essencial no meio de tanta oferta de informação. Temos um claro descompasso entre o avanço que nós temos tecnológico, científico em todas as áreas e o humano. O problema da escola não é que não tenha tecnologias que lhes falta, mas o que nos falta é avanço humano. Pessoas extremamente lúcidas, conscientes, coerentes do ponto de vista intelectual e ético, e que saibam assim a vivenciar valores, aprender a conviver profundamente, que façam escolhas significativas, tanto na sua vida profissional como docentes, como na vida pessoal, em casa, com o companheiro, companheira, com os filhos, com os amigos, com os vizinhos, enfim, com os vários grupos com os quais nos relacionamos. E é muito fácil hoje, com tanta mobilidade, vamos dizer assim, tantos recursos assim à mão, celulares que a gente fica o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, é muito fácil perder-nos, complicar-nos, distrair-nos. Entreter-nos é mais, que tem um lado bom do entretenimento, mas tem outro lado de perda de tempo. A gente fica consumindo um monte de coisas, trocando mensagens que muitas vezes não tem, são só assim, quase como que fofocas. E também isso nos cria, em muitos de nós, uma dependência. Tem gente que está toda hora ligando o seu celular, checando o seu e-mail, checando o seu WhatsApp, checando o seu Facebook. Em média, as pessoas hoje no Brasil, eles checam mais de 50 vezes por dia os que têm esse acesso. Sabemos que metade dos brasileiros ainda não tem. Mas aqueles que têm estão assim também muito dependentes do digital, fora outras dependências que a gente tem, dependências químicas, enfim, dependências que nos complicam a vida. Muitos também têm uma educação muito paternalista, talvez muito mimada, falta de limites. Muitos dos nossos alunos, e alguns professores também, mas também pais, têm dificuldade de enfrentar problemas. E a educação hoje, ela avança muito mais quando trabalha com problemas. Então, essa falta de limites que vocês percebem no cotidiano, vem da educação, vem da casa, vem um pouco de uma cultura de tentar mimar demais e proteger demais, quando isso, às vezes, é prejudicial. Há uma cultura também muito do eu, tem um lado
do selfie, do mostrar-se, de tirar fotos, enfim, que se expressa nisso, mas também o que chama um pouco de olhar para o seu próprio umbigo. Tem muita gente que não olha para o lado, não olha para o diferente, então não é fácil ensinar nisso. E também temos muitos modelos assim na política, na sociedade, em cada cidade, tanto de pessoas como de grupos assim com bastantes problemas, tanto assim de ideias, de valores, a corrupção, o consumismo, assim, a desigualdade, que isso mina a confiança. Para você inovar, para você avançar, você tem que estar dentro de uma relação de confiança. E uma parte da nossa sociedade, ela não convive bem com a outra. Enfim, então, estou colocando assim, por que não é tão simples hoje ensinar? Não é somente uma questão de metodologias, não é questão só de melhorar a sala de aula, é que há questões mais profundas. E com tudo isso, as pessoas, elas entram assim, na vida e depois na aprendizagem com atitudes muito diferentes. São muitos os que querem aprender o mínimo possível, fazem questão só de passar, de tirar o diploma, ou tem outros interesses que não coincidem com aquilo que a gente quer propor. Então tem muita gente que não está nem aí. Está na escola por obrigação, está na escola porque é lei, mas muitas vezes eles não estão assim gostando de alguma forma, e não é às vezes porque vocês não têm bons projetos. Eles não querem aprender, querem o mínimo. Muitos, tanto professores como alunos, eles gostam de aprendizagem segura, de caminhos bem definidos, de roteiros prontos, de materiais todos formatados, de conteúdo, se possível, assim que digam, número 1, número 2, número 3, de avaliações todas quantitativas que se expressam em notas, de trabalhar assim com recompensas. Então, às vezes um aluno que é nosso melhor aluno, que tem notas melhores que nós dizemos, nossa, é um aluno excelente, não significa que ele é quem mais aprende. Então, muitas vezes, nossas avaliações não refletem a aprendizagem profunda, refletem alguns níveis de aprendizagem. E nós temos tanto professores, gestores, como alunos, como pais, que geralmente eles aceitam mais desafios, são movidos por desafios, que eles, quando você propõe uma dinâmica mais assim, um pouco complicada, um projeto um pouco mais difícil, eles topam, eles querem, eles estão aí. Então, estes são os que estão mais prontos para essa aprendizagem inovadora, aprendizagem que realmente é profunda e que vai durar mais. Então, um trabalho que nós temos que fazer é motivar para que aqueles que querem regrinhas, que querem fórmulas, que querem apostilas, que querem PowerPoint, que querem receitas, eles percebam que quanto menos receitas eles tiverem de nós, eles vão mais aprender. Quanto mais aprenderem mergulhando por si mesmos, pesquisando, compartilhando, mais evoluem. E quando nós falamos assim nesta aprendizagem mais ampla, e também não basta só preparar assim para as habilidades básicas de conhecer, de contar, sabe, expressar-se, mas aprender assim o que eu chamo de 360 graus, em todas as dimensões, focar no projeto de vida que tenha significado, que você veja que tua vida contribui para melhorar alguma coisa. Então, esse papel nosso profissional de melhoria de vida, focando em valores e em competências também socioemocionais, trabalhar assim todos esses níveis de confiança, de intercâmbio, de troca, de apoio e de enfrentar desafios,
isso dá uma visão de educação muito mais rica. Então, quando o professor também aprende nesta dimensão de 360 graus, é muito fácil ensinar, é muito fácil adaptar metodologias, é muito fácil trazer algumas técnicas do Google, do Classroom, ou de qualquer ferramenta, do Google Drive, de qualquer ferramenta de compartilhamento, ela passa a ser muito, muito interessante. Então, para isso, é importante nesses nossos cursos de educação básica, que são de formação, conhecer bem os alunos, primeiro, o contexto onde eles vivem, quais são os sonhos, as paixões, quais são as qualidades que lhes permitem ou não realizar esses sonhos, como uma estratégia fundamental para que aprendam melhor. Então, quando falamos de romper as paredes, veja, são muitas paredes que são trabalhar por desafios, então enfrentar os desafios, não só dentro da sala de aula, mas os desafios da vida, e aprender de onde o aluno está, e aprender aonde ele quer chegar e colocar isso como um projeto. As escolas, elas fazem mudanças, mas algumas fazem mudanças muito pequenas. Sei que no caso de vocês, muitos colocam tecnologias e aplicativos, mas muitas vezes é uma coisa um pouco periférica. Às vezes tem até tablets em sala de aula, e é muito assim, marketing quando não bem feito. Há outras escolas que estão fazendo o que chamam de mudanças progressivas. Mantém o currículo disciplinar, e acredito que vocês estejam dentro desse modelo disciplinar, mas introduzem cada vez metodologias mais ativas de participação, de envolvimento dos alunos, de trabalhar em alguns momentos o caminho pessoal, a personalização, e em outros trabalhando em grupos e usando esses recursos aplicativos móveis que nós temos. Mas é bom estar atento porque há outras escolas, principalmente fora do Brasil, mas já muitas também dentro do Brasil, que estão fazendo projetos muito mais profundos. Não estão mexendo só nas metodologias, e não estão trabalhando só com o Google Classroom, que é ótimo, mas eles estão fazendo com modelos muito mais integradores, em que o aluno trabalha em cima de desafios e os conteúdos vão sendo colocados um pouco ao lado, de acordo com o momento em que o aluno está, e superam o modelo disciplinar. Fica como a gente faz nos primeiros anos da educação infantil, e que depois, quando chega já o ensino fundamental, principalmente já depois ao Fundamental 2 e ensino médio, a gente esquece. Então, essas escolas estão mantendo da educação infantil até o final do ensino médio, e depois algumas universidades já estão com esses modelos muito mais integradores, não disciplinares, trabalham tudo isso de uma forma muito mais ampla e com essa visão também de projeto de vida e metodologias ativas. Então, eu acredito que nesses próximos anos todas as escolas elas vão passar desse que eu chamo da mudança progressiva de envolvimento mais ativo, mas ainda mantendo as disciplinas, para mudanças profundas superando o modelo disciplinario. Outro conjunto de escolas também na Califórnia muito interessante, escolas high-tech, vejam, são escolas que não têm cara de sala de aula, eles têm a cultura chamada maker, do aprender fazendo, e de projetos físicos, não é tudo digital, físicos, de materiais, até passar depois a impressoras 3D, laboratórios em que eles vão da ideia até projeto, mas eles vão do fazer para o depois compreender, contextualizar. São projetos muito interessantes. Aqui em São Paulo, uma escola pública municipal, como a maioria das escolas de vocês, dê uma olhada assim na escola Campos Sales e vejam que tem um projeto também em que aqui os alunos trabalham mais com projetos individuais, mas estudam em grupo, se apoiam em grupo e tem apoio de tecnologias móveis. Numa favela aqui de São Paulo, tem apoio da Telefônica, então conseguiram recursos, banda larga, mas é uma escola municipal que superou o modelo disciplinar, chama-se Campos Sales, e que vale a pena que vocês conheçam. E esse vídeo aí mostra como foi quando
colocaram os tablets, como ele acelerou certos processos, não mudou a metodologia, mas agilizou os processos de fazer as coisas, de visualizar o que eles estavam fazendo. Dê uma olhada também no projeto Âncora, aqui na Grande São Paulo, em Cotia, e vejam também, tem alguns vídeos que mostram alunos pequenos, a idade de muitos de vocês, com 8, 9, 10 anos, a desenvoltura que eles têm, como é que eles mostram o projeto da escola, a maturidade que têm, porque eles trabalham em cima de desafios e não tanto de conteúdos necessariamente assim formatados em áreas. Para a maior parte das escolas, que ainda lhes é difícil chegar a um modelo tão integrador, o importante é mudar para que coloquem as tecnologias dentro de metodologias ativas. E o conceito hoje, muito em voga e que está sendo trabalhado, é o de ensino híbrido, que eu ampliei para chamá-lo também de educação híbrida. Significa que você fica misturando vários tipos de situações, de propostas, de tempos, de espaços, de atividades. Então, queria falar um pouquinho disso, de aprender misturando mais e invertendo a forma de trabalhar com o aluno. Misturando, o híbrido significa misturar, blended, os ambientes mais flexíveis, as salas de aula, elas precisam ter ambientes dentro do possível, assim, para que os alunos possam fazer grupos com diferentes atividades simultaneamente. Então, eu acredito que vocês tenham já isso aí, mas quanto mais o ambiente estiver agradável e adequado para isso, ele permite o que chama-se a rotação, que significa a mudança de um pedaço da sala para outro para fazer atividades. Aí o professor fica acompanhando essas atividades, depois eles vão para plenário e tal. Essa mistura também de híbrido significa do analógico e do digital, dos roteiros individuais de aprendizagem que podem ser diferentes no tempo de aprendizagem de cada um e, ao mesmo tempo, os roteiros de grupo. Então, esse modelo de misturar não é fácil assim para o professor, principalmente das séries já mais avançadas, em que você tem os modelos disciplinares, porque cada um está acostumado a trabalhar sem misturar muito. O professor primeiro diz o que é um conceito e depois pede que os alunos apliquem mais tarde. E, na verdade, hoje essa mistura é para, dentro do possível, inverter. Então, explicar o conceito básico, explicar o que é, sei lá, uma célula, você não precisa fazê-lo necessariamente. Há tantos materiais já disponíveis aí na biblioteca, mas também na web. Tem vídeos legais sobre célula, tem animações, tem PowerPoint, tem textos também que explicam. Então, pede que os alunos comecem olhando isso aí. E dentro da aula ou antes da aula, aí depende, há escolas que fazem essa aprendizagem invertida, em que antes o aluno, vamos dizer assim, estuda o básico, ou começa um projeto, vamos dizer assim, ele pesquisando as suas próprias fontes e tal, e depois vai para a sala de aula para o aprofundamento. Então, para ter, assim, o assessoramento do professor naquilo que interessa. Então, o estudo avançado depois do mundo celular e da complexidade de como as células interagem, isso sim pode ser discutido em sala de aula. Mas o componente das células, as questões básicas, você pode ter isso com recursos, com aplicativos, com vídeos. Então, você não precisa estar explicando o básico. Você precisa estar mostrando qual é o básico, porque o aluno veja e leia antes, e você vai aprofundando depois as questões que eles têm dúvidas, criando atividades em função do momento em que o aluno está, das dificuldades que ele tem, e esse é o modelo de educação que pode ser extremamente rico para nós. Tem alguns materiais, estão disponíveis aí no portal da Fundação Lehman,
eles trouxeram a Khan Academy, que é principalmente na área de matemática, mas também de ciências. Eles têm uma forma de aprender personalizada, que cada um vai no seu ritmo. Mas tem também uma série de vídeos para os professores entender como se organizam essas metodologias que chamam de ensino híbrido. Tem alguns vídeos aí que vocês podem olhar. E tem um curso que começou agora em março, que está no Veduca, naquela plataforma que eu mostrei antes de cursos abertos, que chama-se Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, da Fundação Lehman e do Instituto Península. Então, é um curso que tem o material de vídeos, são 9 ou 10 temas. Os vídeos estão todos disponíveis gratuitamente. Ontem me falaram que eles vão colocar também os textos de apoio gratuitamente. Depois tem uma parte que é para quem quer a certificação. Então, e tem tutoria, e tem mais orientação, e aí você desenvolve tem o próprio projeto de aula em contato com professores experientes já tanto em educação básica como em metodologias ativas. Então, eu recomendo assim, que como ampliação do que vocês fazem, assim, cheguem assim, a esse curso, pelo menos deem uma olhada nos vídeos. Uma parte do material, se ainda, enquanto não está disponibilizado assim, para o curso gratuito, eles me falaram que iam disponibilizar, mas ainda não disponibilizaram. Esse material está basicamente no site do Porvir. Quando você digita personalização, você tem uma parte desse material feito por essas pessoas lá no portal do Porvir. Então, entre este curso aqui da Fundação Lehman e o site do Porvir, personalização, aqui, vocês têm aqui no Porvir.org especiais personalização. E aqui, quando vocês vão descendo na tela, tem algumas experiências da Khan Academy, da Escola JEC do Rio de Janeiro, do Projeto Âncora que falei antes, das escolas Nave e Chico Anísio no Rio, Nave que são escolas de ensino médio e técnico que formam para mídias digitais, a Summit Schools que eu falei, que é um dos modelos interessantes da Califórnia. Aí vocês têm esses materiais. Também no próprio Porvir, vocês têm também algo que hoje se trabalha muito, que é não somente as habilidades cognitivas, assim, vamos dizer assim, mais estritas, mas mais amplas, que envolvem todas essas dimensões socioemocionais, de aprender a conviver, a gerenciar a vida como um projeto, a ser resilientes, a lidar com dificuldades, saber superá-las, ter autoestima, tudo isso que nós sabemos. Algumas práticas rápidas dentro do ensino híbrido, assim que eu só, assim, vocês veem no curso, tem uma professora chamada, naquele curso que eu citei, que está no Veduca, ela, professora do Dante, ela mostra várias formas de fazer aula invertida e ensino híbrido. Ela chama-se Verônica Canatan. Então, dê uma olhada assim nessas explicações que ela dá, porque é muito interessante como eles trabalham lá no colégio. É um colégio tradicional, é particular aqui de São Paulo, mas que tem toda uma aplicação de tecnologias assim bem rica, e que também usam algumas ferramentas do Google, como vocês. Tem também muitos aplicativos e muitos colégios que trabalham com contação de histórias, vamos dizer assim, físicas, assim, faladas, orais, e histórias digitais, que produzem com aplicativos, assim, Digital Story, ou alguns semelhantes, né? Desde o Movie Maker, coisas básicas, a produzir vídeos. E, por exemplo, na prefeitura, aí também do Rio Grande do Sul, mas na cidade de Rio Grande, esses vídeos que são feitos em todas as escolas do município, depois são votados os melhores pelos próprios alunos e organizam em dezembro um festival com os melhores vídeos, e chamam os pais, assim, ganham alguns prêmios. Então,
são histórias que surgem na sala de aula, que integram várias disciplinas, que mobilizam a escola e que depois mobilizam a cidade. Então, acho que vocês podem, talvez façam isso, mas como eu não conheço, trabalhar com histórias digitais. Muitas se trabalham com histórias de vida, das famílias, um pouco da migração, das origens de cada um, que isso mexe muito com o aluno, um pouco dos valores e do conhecimento também das várias gerações, os pais, avós, bisavós, às vezes, enfim, contar essas histórias e trazê-las para o cotidiano e depois colocá-las num ambiente virtual. Também há muitos hoje jogos, vocês sabem, e há muitos conteúdos que chamam-se gamificados, que oferecem prêmios, recompensas, que chamam badges. Então, é legal também você trazer para os alunos assim, materiais assim, bem atraentes, que estimulem. Nós sabemos que isso aí não é o básico, mas é muito interessante. E hoje, com todos esses recursos que vocês têm em mãos, quanto mais vocês juntem as áreas de conhecimento, façam menos projetos, mas em mais profundidade, e projetos que sejam ligados à cidade, ao contexto, a resolver um problema concreto. Isso são os problemas assim, mais interessantes. Há uma metodologia que vocês devem ter ouvido falar, e que eu estou tentando trazer para a educação, que se usa muito nas empresas, se usa muito na área por exemplo, da engenharia, que é o design. E aprendendo desenhando, seria pensando também através de desenho, mas não é o desenho que nós chamamos tradicionalmente de pintar, mas é o de desenhar assim, projetos e que é um pouco diferente daquele projeto acadêmico que a gente faz na universidade, no TCC, ou depois quando faz uma monografia, quando faz uma dissertação, uma tese. E que a universidade ela exige assim, uma hipótese, depois você tem que fazer todo o planejamento antes do projeto, para depois você realizá-lo e provar. No design thinking você vai um pouco projetando a partir do usuário, do aluno, conhecendo, e vai ajustando um pouco as práticas, vai desenhando um projeto, mas ele se modifica continuamente e vira um protótipo, e depois que esse protótipo é testado, então esse projeto ele é desenvolvido de uma forma um pouco mais ampla. Então, trazer essa metodologia meio prática, de aprender fazendo e corrigindo, e errando e corrigindo continuamente para a escola é fundamental. Então, não ter medo de errar. Enfim. Depois, aprendendo uns com os outros, colocar o aluno que sabe um pouco mais com o que sabe menos, avaliando também entre pares, e hoje temos muitos recursos aplicativos para fazer isso é bem legal. Em algumas escolas tem até comitê de gestão de alunos, que significa colocar alunos que têm maior interesse, maior assim, conhecimento também desses recursos digitais, para que apoie os professores. Se os professores têm uma ideia, eu quero fazer um projeto sobre a água, falta d'água, para São Paulo é importante. Então, a sugestão de como fazer, que recursos usar, que aplicativo e que produtos podem ser feitos com isso, pode ser compartilhado com os alunos. Então, reunir-se com os alunos, alguns alunos, regularmente, para viabilizar alguns trabalhos propostos pelos professores, é um dos caminhos de aceleração da mudança que tem dado certo em muitas escolas. E compartilhar entre vocês, no município, entre as escolas, trocar as melhores práticas, quem faz algo, e também as práticas que não deram certo, significa, eu fiz aqui, eu errei, mas depois eu corrigi, significa, a prática também, como falei com design thinking, a prática corrigida, não somente aquele modelo que a gente vê nos congressos, que vai lá, que parece que tudo dá certo, que tudo está perfeito, e a gente sabe que na vida as coisas não estão certas, elas dão certo, mas a partir de muitas mudanças e muitos erros. Bom, vou passar mais rápido agora,
um pouco assim, para os que são mais gestores, os que estão mais assim, todo professor é gestor, mas quem é coordenador, enfim, Deus e toda... A gestão de mudança em tempos de crise também é interessante, assim, só queria dar uma pincelada, que significa como você faz acelerar essas mudanças que precisamos, que a escola avance mais, que deixe de ser tão anacrônica. Primeiro, buscar e investir muito em alguns bons gestores e educadores, aqueles mais interessados, mais inquietos, mais curiosos. Então, trazê-los para junto, criar um grupo com eles, olhar também as escolas que estão mais avançadas, aqueles grupos que estão fazendo um pouco mais, e buscarem um pouco esses profissionais um pouco mais inovadores. Tem muita coisa na internet disponível, enfim, YouTube. Vocês podem aprender às vezes sem sair daí de Santo Antônio e envolver toda a escola, toda a instituição na mudança. Então, fazendo discussões amplas, avaliando, refazendo, primeiro em pequena escala até poder fazer algo grande, implantando depois progressivamente o que chamamos de modelos disruptivos em cada área de conhecimento. Então, é um projeto, a escola tem que ir mudando, mas não vai mudar da noite para o dia. Mas então, chamar um núcleos chamados avançados, os grupos um pouco que tem pessoas mais interessadas, gestores mais assim, compartilhar tudo isso, desenhar algumas áreas, algum curso, algum ano, alguma classe, assim, que se façam coisas um pouquinho mais avançadas e acompanhá-las para depois trazer isso. Né? Apesar de tantos problemas, gente, é um mundo de oportunidades. Então, eu queria dizer, vocês estão com inúmeras... quem domina metodologias e tecnologias. Vocês têm as tecnologias do Google, vocês têm as tecnologias assim, da Web 2.0. Usem o Google Drive, usam assim dentro das salas o compartilhamento o tempo todo, o Hangout, a troca de fazer reuniões virtuais. Tudo isso é uma coisa que vai te preparar para que você tenha inúmeras oportunidades de participar na construção de novas formas de ensinar e de aprender ao longo da vida num mundo mais complexo e imprevisível. Então, qual é a minha mensagem para vocês? Se vocês quebram essas barreiras, primeiro pessoais, depois as de comunicação e depois as metodológicas, as de ensinar e de aprender, e se vocês vão aprendendo assim, fazendo coisas pequenas, simples, coisas que são viáveis hoje, e depois do pequeno vocês vão dando um passo maior, fazendo coisas um pouquinho mais complexas, vocês estarão prontos depois para assumir outros projetos mais complexos, para melhorar a vida profissional, para realizar-se mais. Então, eu queria terminar um pouco aqui, estou deixando assim meu e-mail, se vocês tiverem interesse, morandez@gmail.com, mas eu queria agora voltar assim um pouco a olhar para vocês. Vamos voltar assim a imagem vermelha minha, assim, terminar dizendo, eu convivo com muitos professores inquietos que estão buscando. Não são a maioria, mas são muitos também. Então, eu tenho a experiência de trabalhar com professores inovadores ou professores que desejam fazer mudança. E eu vejo que se você é uma pessoa inquieta, se você é uma pessoa que está querendo evoluir, e você persiste nesse desejo e vai fazendo pouco a pouco, dando os passos possíveis, a sua vida ela ganha uma outra dimensão, você aprende muito mais e você se realiza muito mais. E depois, eu sempre digo para as pessoas inquietas, quem é inquieto não pode desistir e tornar-se um alienado. É como
quem tem consciência política, uma consciência social. Se você percebe que o mundo é desigual, que o Brasil está cheio de problemas para resolver, que alguns poucos têm muito, que a maioria tem pouco, uma vez que você tem essa consciência, por mais que você queira, e diga, não, eu agora vou esquecer isso, você nunca esquece, que significa. Você pode tentar esquecer, mas a consciência está aí. Ela vai te atormentar. Então, também quem é inquieto, quem é inovador, quem quer experimentar, ele se desiste de fazer isso porque tem dificuldades, porque a escola tem burocracia, porque tem colegas que não estão nem aí, e porque a remuneração é baixa. Sabemos que tudo isso são situações reais, mas se você desiste, o grande prejudicado, além dos seus alunos, vai ser você. Por quê? Porque você vai se tornar medíocre, vai ser infeliz, vai ganhar úlcera, câncer, uma série de problemas que talvez uma pessoa alienada que nunca acomodada talvez não tenha. Por quê? Seja inquieto, não pode regredir. Já que não pode regredir, avance e realize-se. Porque quando você está em movimento de mudança e de avanço, você vai aos poucos resolvendo uma série de coisas que estão lá penduradas assim, na gente, decisões que tomamos que foram equivocadas, valores que temos que ir superando, riscos que antes não assumíamos e que agora podemos assumir, e quanto mais você assume esses riscos, mais você se realiza. Então, veja o quebrar as paredes, não somente como a parede da sala de aula. Aí você tem um ensino híbrido, dei algumas dicas para vocês verem como vocês fazem essas metodologias mais ativas. Mas quebrem as paredes mentais, as paredes emocionais e as paredes comunicacionais. Falem, conversem, entendam-se, sentem-se juntos. Mesmo que às vezes uma pessoa do grupo vá mais devagar e seja um pouco mais complicado, se ele quer participar, envolvam-no e assim dialoguem, tentem chegar aos consensos possíveis, porque assim os avanços serão maiores. Mas eu tenho uma questão assim, importante para lhe fazer, que nos últimos dias os grupos de educadores, os líderes, estavam tentando propor um hangout sobre a sala de aula invertida. E eu queria lhe perguntar se o ensino híbrido ele é realmente a sala de aula invertida ou se existe alguma diferença assim, entre essas dois conceitos. Assim, né? O ensino híbrido é mais amplo que a aula invertida. O ensino híbrido é a mistura no caso da educação básica, do que você faz dentro da sala de aula, das várias, vamos dizer assim, atividades e do planejamento de situações diferentes de aprendizagem, também misturadas com atividades digitais, com atividades online, que podem ser feitas dentro e fora da sala de aula. Uma das formas de fazer esse ensino híbrido é a aula invertida. É uma forma de misturar, que é começar pelo básico, que o aluno veja por sua conta, e assim, por sua conta no sentido que ele leia, veja por si mesmo, que ele caminhe por si até sem o professor, porque ele consegue ler, consegue olhar um vídeo, e aí o professor coloca algumas questões depois para ver até onde ele está compreendendo, qual é a perspectiva desse aluno em relação àquele tema que ele estava olhando, para organizar atividades em sala de aula de aprofundamento. Então, o inverter significa, o que fazemos em sala de aula é a parte mais profunda. E a básica, a gente não precisa fazer com o professor junto. O aluno pode fazer na sala de aula, mas ele faz sozinho. Ele pode entrar lá num computador e ver, pode ir na biblioteca, pode ir no laboratório, ou pode estar lendo um material, assistir um vídeo. Aí não precisa do professor estar junto. O professor está lá para, depois que ele tem as dúvidas, depois que ele já conhece um pouco o básico,
para ir para um nível mais avançado. E aí essas atividades avançadas são dentro da sala de aula. Então é uma das partes do ensino híbrido. Eu estou assim focado hoje em tem um grupo aqui com o qual eu trabalho em São Paulo, que estamos assim com apoio um pouco da Fundação Lehman, da Península e tal, tentando assim apoiar os professores, as escolas, para que inovem, para que saiam, as que querem evoluir, por onde caminhar, para onde estamos indo. Então, é um movimento assim absolutamente hoje assim imparável. Eu termino dizendo algo que, enfim, sem me alongar, nós sempre citamos, por exemplo, a Finlândia como um dos países que avançaram mais, que saem melhor nas avaliações PISA e outros. Pois se vocês veem algumas matérias já nesta semana, a Finlândia, que está lá na frente, enfim, há muitos anos investindo em educação de qualidade, eles estão mudando, fazendo o projeto 2020. Eles não querem aulas disciplinares, eles estão mudando para trabalhar mais com atividades, com menos conteúdos e todos muito mais interligados através de projetos. Então, é um modelo que eles estão implementando aos poucos. Então, se aqueles modelos de sucesso que nós olhamos para espelhar-nos, eles já estão mudando, então significa que nós temos que, agora que estamos aí, vamos acompanhar para onde eles vão. Então, quando eu falo de modelos não disciplinares, significa aos poucos que temos que ir fazendo isso como algo importante para preparar para essas pessoas, para que consigam realmente, através dessa visão integrada, avançar muito mais. Então, é um longo caminho que temos, mas também não adianta só ficar olhando longe, o futuro. No presente, fazendo essas coisas que vocês estão fazendo, essas melhorias que são possíveis, essa prática em cima da cidade, esse compartilhamento de aplicativos, práticas envolventes, que vocês depois chegarão a outras práticas mais profundas.